Nesta aula vamos analisar o caso mais geral da flexão, que vai ser a flexão combinada com o esforço de corte. Num jeito de introdução, nós podemos nos relembrar que, no caso de termos uma flexão pura, o momento fletor, como vimos, é constante, ou seja, como vemos, só vai existir tensões normais associadas então a esse momento fletor. Contudo, no caso geral, isso não acontece, ou seja, o momento fletor, num caso geral, não é constante. Se não é constante, significa que isto aqui vai existir, ou seja, vai ser diferente de zero. Se este valor é diferente de zero, significa que vamos ter então um esforço transverso. Este esforço transverso vai estar associado a tensões de corte, como nós podemos ver na animação. Então, nós vamos estudar este tipo de exercícios, dizendo que vai haver então uma sobreposição de efeitos de flexão pura com esses efeitos de corte. Vamos então ver melhor o que é que são estas tensões de corte. Como vimos, estas vão estar associadas ao esforço transverso. E este esforço transverso, como nós vemos na animação, vai então provocar estas tensões de corte. Se nós definirmos ali um elemento, uma parte da viga, vemos que para existir equilíbrio tem que existir também aquelas tensões de corte como estão representadas. Repara, meio que em planos paralelos ao eixo da viga também vão estar a atuar aquelas tensões de corte. Eu meio que vou dividir a nossa viga e vamos ver que devido então à solicitação, existindo o esforço transverso, nós vemos ali a existência dessas tensões de corte. Para perceber este conceito melhor, vamos então considerar que eu tenho uma viga, ok, e eu vou dividi-la em 4 partes. Vou aplicar uma força na ponta que me vai gerar um esforço transverso constante e um momento fletor que varia, mas nós vemos que, sendo estas 4 partes não estão solidárias uma às outras, vai haver meio que um deslizamento entre elas. Se nós compararmos com a mesma situação, mas agora a viga não está dividida nessas 4 partes, nós vemos que na viga que não está dividida não vai haver deslizamento. Isso porquê? Porque ali entre aquelas partes está então a existir essas tensões de corte que permitem que não exista o deslizamento. Fica a questão de como vamos calcular essa tensão de corte. Ora bem, se nós simplesmente chegássemos aqui e dividíssemos este esforço transverso que estava a ser aplicado aqui nesta secção da área A, nós simplesmente íamos determinar uma tensão de corte média. Porquê? Porque esta tensão de corte vai variar consoante principalmente a proximidade ao eixo neutro. Repara que eu aqui estou a considerar então a existência de um esforço transverso e de um momento fletor, como podemos ver aqui. Vamos supor que eu quero terminar a tensão de corte aqui nesta secção que está a uma distância y do eixo neutro. Eu vou retirar para aqui esta secção, ok? E repara numa coisa, esta secção eu posso dizer que esta espessura é t, que está a uma distância y do eixo neutro e que a área que está acima da secção é a área A'. Então, ali em baixo vai aparecer a tal tensão de corte. Repara que eu arbitei naquele sentido, porque sabemos que quando cortamos em baixo, por convenção de esforços positivos, ela é positiva se estiver a apontar então para lá. Claro que também iriam existir tensões de corte assim aqui nesta secção, mas repara que as forças que nós temos a atuar é na direção X, logo para aquilo que nós vamos fazer a seguir, estas aqui não vão interessar muito. Contudo, nós sabemos que são de valor igual a esta tensão de corte para haver equilíbrio. Repara no sentido como eu arbitei também as tensões XX, isto deve-se ao facto de, se nós tivermos então um momento fletor positivo, aqui na parte acima do eixo neutro, estas tensões vão ser à compressão, ou seja, elas, eu estou a dizer que isto é um valor positivo, então tenho que as orientar assim com este sentido. Vamos então fazer um somatório de forças em x e este vai ser igual a zero. Então vamos somar aqui estas forças resultantes destas tensões. Eu sei que o σxx, a força resultante vai ser esta força σxx integrada em função da área que ficou, ok? Que é este A', como nós vimos aqui. A mesma coisa, e tendo em conta aqui a sua variação, e depois, considerando também os sinais, menos tal, multiplicado por t dx. T, nós sabemos que é isto, dx é isto, basicamente vamos a multiplicar por tal por aquela área retangular. Aplicando aqui as propriedades dos integrais, chegamos a isto, repara aqui no sinal menos, e como é que depois nós chegamos a esta expressão? Vamos considerar aquela fórmula que nós tínhamos para flexão pura, no caso de só termos momento flector no eixo Z. Repara aqui uma coisa, como nós considerarmos o valor positivo para a compressão, ok, aqui em cima nós consideramos aqui
este valor positivo, nós também vamos ter que utilizar isto sem este menos, porque também estamos a considerar aqui este m positivo. Ora bem, eu quero arranjar a forma de substituir isto, ok? Então o que eu vou fazer é, vou dizer que isto é igual, onde eu tinha isto, repara, onde eu tenho isto, então vou meter isto lá dentro. E fica isto assim. Repara, o IZ não vai variar com X, o Y também não vai variar com X, por isso salta para fora, apenas o momento varia com X, como nós vemos aqui. Contudo, o momento fator em Z apenas varia com X, ou seja, estes bem que se podem tornar assim neste tipo de diferenciais, e isto corta desta maneira, ficando apenas com isto e chegando então a esta expressão. Vou tirar para fora este DMZ, porquê? Porque não vai depender desta área, assim como o I de Z. E ficamos então com esta expressão. Posso passar este dx para aqui para baixo também, obtendo esta expressão. Y não é o mesmo que este, ok? Este era só meio com indicação, este y é aquele que aparece aqui nesta fórmula que relaciona as tensões normais com o momento, que basicamente é o y para o qual nós determinamos as tensões normais daí, por isso é que nós não podemos tirar para fora do integral. Repara, aqui é o momento estático da área à linha, mas nós aqui a área à linha nós estamos a considerá-la acima do ponto onde nós estamos a analisar as tensões de corte. Contudo, nós vamos ver que podemos utilizar a área que está abaixo aqui para o momento estático, mas vamos ter que fazer uma correção na fórmula, que é meter aqui um menos atrás, mas podemos perceber o porquê disso através da seguinte situação. Nós a conta da demonstração, repara que estávamos a contar aqui com a parte de cima e nós a definimos a tensão de corte, tivemos que a definir assim segundo a convenção de esforços positivos, mas nós, se contarmos com a parte de baixo, segundo a convenção de esforços positivos, ela fica assim, ou seja, no somatório das forças em X ela vai aparecer aqui com o sinal mais, o que implica que no final nós vamos ter a fórmula de Joravsky com o sinal trocado. Vou ver aqui algumas limitações da fórmula de Joravsky. Esta admite uma distribuição uniforme ao longo da largura da viga, tanto que aquela tensão que nós estávamos a considerar quando na nossa demonstração víamos que era uma tensão média, mas na realidade não existe uma distribuição uniforme daquela tensão de corte. Ou seja, o que é que isto implica? Se nós estivermos a considerar, ok, isto aqui a preto é a minha viga inteira e eu estou a determinar as tensões de corte aqui numa secção AA, para vigas em que a altura é muito maior que a espessura, vigas ou zonas da viga, aplicar a fórmula de Joravsky não incorre em muitos erros. Porquê? Porque nós vemos que a tensão que se calculou através da fórmula de Joravsky, que aqui é esta linha azul mais claro, é aproximada à variação daquela distribuição ao longo da largura. E também uma coisa que às vezes nos interessa é a tensão de corte máxima, e repara que é muito próxima, certo? Depois, se nós formos para uma viga ou uma zona da viga em que esta altura B ou a espessura é maior que a altura, vemos que acontece o contrário, que aplicar a fórmula de Joravsky já vai incorrer em alguns erros. Repara a diferença que existe da tensão que se calcula com a fórmula de Joravsky para a tensão máxima que vai atuar então nesta secção A. Reparem numa coisa, nós até agora só estivemos a trabalhar com fórmulas retangulares, mas se nós formos a uma forma arbitrária, as tensões de corte vão seguir esta forma, porque nós sabemos que elas vão ser sempre tangentes à superfície livre, ok? Ou seja, aqui, repara que ela vai sendo tangente até chegar aqui ao meio e depois volta a ser tangente à outra face, ok? Isto é uma característica das tensões de corte, o que vai fazer com que, numa secção arbitrária, a tensão de corte em geral vai ser oblíqua. Pronto, resta saber como é que nós calculamos então esta tensão de corte. O que a fórmula de Joravsky nos dá é a tensão de corte XY, que foi aquilo que nós metemos a quando da demonstração. Nós vamos definir um ponto B, que vai ser definido a partir das tangentes em C, ok? E porquê que isto é definido assim? Porque, como nós vimos, as tensões de corte vão ser tangentes às superfícies livres. Temos aqui a superfície livre, então nós meio que vamos definir assim a direção desta nossa tensão de corte, que vamos admitir que vai estar dirigida então a este ponto B.
Ora bem, vamos ter uma tensão, uma componente em y, que é o tal xy, e uma componente em z, que é o tal xz. Por construção deste triângulo, conseguimos determinar o tal xz, que é dado em função do tal xy multiplicar pela tangente daquele ângulo, ok? Repara, é este ângulo que eu estou aqui a falar. Se eu quero determinar o módulo daquela tensão, faço isto, ok? O módulo daquele vetor e vemos que basicamente é aplicar a fórmula de Joravsky e dividir aqui por cosseno deste ângulo. Também por esta análise conseguimos perceber que a tensão de corte máxima vai ocorrer nos pontos C, ok? E é dada então para tal xy, que é aquilo que nós calculamos através da fórmula de Joravsky, a dividir pelo cosseno isto e não invalida aquilo que nós estamos a fazer para as secções que eram retangulares, porque vamos perceber aqui uma coisa. Primeiro, lembrem-se que o tal xz é dado em função do tal xy segundo esta expressão. E eu vou definir que este ângulo φ vai ser dado por π menos alfa, sendo alfa aqui este ângulo, que está uma definição correta. Repara, em qualquer secção que eu quisesse avaliar a tensão de corte, aqui numa secção retangular, este alfa vai ser sempre de 90 graus, ou seja, π meios. Vai acontecer que este ângulo φ vai ser zero e, como sabemos, a tangente de zero é zero. Daí não existir componente tau xz numa secção retangular e apenas vamos ter tau xy, que vai ser dado, como vimos, pela fórmula de neste tipo de secção, que vai seguir aquela regra que eu disse, que a tensão de corte vai ser sempre tangente à superfície livre. A nossa superfície livre é isto e a tensão de corte vai ter sempre estas direções. Se nós fôssemos a puxar esta secção que nós estamos a avaliar a tensão de corte para baixo, íamos verificar então isso. Isto também é uma boa justificação para nós, por exemplo, no exercício que vamos fazer, em que muitas vezes consideramos vigas em T, vigas em I, não nos pormos a calcular as tensões de corte XY aqui nesta zona. Lá está, devido ao facto que nesta zona esta altura é muito mais pequena que, entre aspas, a espessura. E daí nós não calculamos aqui, calculamos principalmente na alma da viga. A secção arbitrária é mais para vocês terem uma noção do que é que realmente estamos a fazer, mas nós na verdade vamos utilizar sobretudo vigas que são compostas por secções retangulares, por isso nós só vamos precisar deste tal XY basicamente. A pergunta que surge e que também é muito importante, por exemplo, para o dimensionamento, é saber qual é que vai ser a zona desta nossa secção da viga retangular ou de uma viga composta por vários pedaços retangulares, onde é que esta vai ter a tensão de corte máximo. Para o efeito, nós vamos analisar a fórmula de Joravsky e vemos que isto é constante em toda a secção, isto é constante em toda a secção e tratando aqui deste caso, também é constante em toda a secção, por exemplo, numa retangular, mas por exemplo que tinha aqui uma coisa deste género. Primeiro nós nem vamos calculá-la aqui, depois, mesmo que fosse aqui nesta zona, continuaria a ser aqui esta parte, por isso isto também vai ser constante. Assim, a nossa tensão de corte vai depender apenas do momento estático, ou seja, do sítio onde nós estamos a considerar. O momento estático vai ser então esta área a multiplicar por este centroide, ok? Que é esta distância aqui a este azul esverdeado. Esta área-linha é dada por isto, vocês depois confirmem, olhem melhor para aqui, e este é o que nos dá o centroide. Podemos rearranjar e chegar a esta expressão e vemos que este valor vai ser máximo quando este y for igual a zero. Ora bem, se este y é igual a zero, este y é este y, significa que estamos aqui a falar desta área toda. Ou seja, é porque estamos a calcular as tensões de corte aqui para o eixo neutro da nossa viga que, como podem ver, passa no centro de gravidade. Assim, sabemos que a tensão de corte máxima vai correr ao nível do eixo neutro. Nós deduzimos isto para uma secção retangular, contudo isto vai se verificar para qualquer tipo de secção que a tensão de corte máxima vai ocorrer ao nível do eixo neutro. Falta-nos aqui ver o conceito de esforço rasante, que é denominado por R, e este vai ser uma força por unidade de comprimento. Isto é basicamente utilizar a fórmula de Joravsky. Reparem que se eu metesse aqui este B, tínhamos a fórmula de Joravsky, e o que eu faço este B é tiro daqui e meto aqui, e sei que estas duas coisas vão ser então o esforço rasante, lá está, uma força por unidade de comprimento. Com, a título de exemplo, reparemos aqui
Eu calculei então esta tensão de corda, a multiplicar por este V, deu uma tal força por metro e sei que este, este parafuso está a aguentar um esforço rasante R. Cada parafuso aqui está a aguentar um esforço rasante R sobre 2. É basicamente isto, mas pronto, é só para terem a noção, se poderem para calcular o esforço rasante, basicamente é aplicar esta forma. É tudo para este vídeo, espero que tenham aprendido mais alguma coisa e até à próxima aula.